o Bahia com mais um resultado muito expressivo nesse Campeonato Brasileiro. 4-1 em cima do Cruzeiro e de virada, né? Porque o Veron abre o placar para o Cruzeiro. Essa jogada aí que depois vai ter a revisão. Muito bem. E um baita de um golaço, né? Baita golaço do Gabriel Veron. O Cruzeiro de novo tem um jogador expulso. Mais uma vez o Marlon, que tinha sido expulso num bom momento já no jogo contra o São Paulo, no Morumbi. E aí dificultou muito a vida aí do Seabra. Expulso aos 70, né? Isso. E o Bahia... Hoje o banco também resolvendo muito no segundo tempo. O Everton Ribeiro entrou, assim, tendo uma influência enorme no meio campo. O Ademir sendo... mais uma vez um jogador importante também ali, né? Ademir Fumacinha, né? Ex-jogador do Galo, entrou muito bem, o Biel, e construindo uma goleada que acho que retrata bem o grande trabalho do Rogério Ceni. Todo mundo tinha uma expectativa com a janela que o Bahia fez, né? Um projeto muito bem estruturado, que tem um investimento, que tem uma ideia bem definida. E o time tem praticado bom futebol, mostrou isso mesmo quando perdeu para o Flamengo no Maracanã, controlou o Flamengo na última partida no primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo melhora. E hoje mostra poder de reação e um time com um repertório. Muito interessante tudo que o Bahia está entregando nessa temporada. O Tassiano faz o gol de empate, aí o Estupinhão faz... melhores, né? Estupinhão faz 2 e o Biel fecha a conta. O Bahia perdeu o Campeonato Baiano pro Vitória e perdeu a semifinal a Copa do Nordeste. O desempenho, eu concordo que está sendo bom. O brasileiro está muito bem. E o brasileiro é uma obsessão do Rogério. O Rogério era assim como jogador muito e sempre foi como técnico de priorizar o campeonato nacional. Você sai daqui com uma derrota que dói ainda mais porque o Cruzeiro vem para um jogo contra o Bahia, que a gente imaginava que era um jogo difícil. O Cruzeiro teve a sua estratégia, né? Pressionou em cima várias vezes e criou boas oportunidades para isso. Aí, escolhas erradas do Matheus Pereira, que admitiu, nós vamos fazer um capítulo à parte sobre isso, que poderia ter dado passe para o Robert. O Robert, da mesma forma, poderia ter dado passe para o Matheus. Mas o Cruzeiro consegue levar uma goleada para casa da forma como tudo aconteceu, né? De um time muito displicente, que estava vencendo um jogo sem sofrer sustos. Teve aquele chute do Jean Lucas de fora da área, que o Anderson fez uma boa defesa, mas no final ali um cochilo, uma bobeira, jogo grande, né? Você dá um cochilo desse jeito, como a defesa do Cruzeiro deu, e revendo o lance, eu coloco ali o William e Anderson na bola. O William estava inteiro no lance, cochilou, o Tassiano passou na frente dele, né? E o Anderson talvez pudesse sair no segundo gol da mesma forma, mas ali o Cruzeiro já estava com um jogador a menos, levaria o segundo mais cedo ou mais tarde, porque não iria suportar a pressão, dificilmente iria suportar a pressão aqui nesse jogo diante do Bahia, após mais uma expulsão, um vacilo do Marlon, e que acabou tirando qualquer chance do Cruzeiro de pelo menos pontuar aqui, né? Mesmo com essa displicência, com essa falta de coletividade, com o time achando que joga ou que jogava mais do que joga, dava para talvez empatar. E se bobeasse, o Bahia estava dando muito espaço de contragolpe, só que o Cruzeiro quase nunca escolhia a melhor opção. Algumas vezes com o Matheus Pereira e outras vezes com vários outros jogadores. Foi o que a gente acompanhou. Aí nos acréscimos você leva 2 gols e sai goleado. Uma derrota que tem que servir de aprendizado, de lição. E eu quero trazer aqui o que eu postei no Twitter. Cada ponto conquistado até aqui teve muita entrega, muita luta e jogo coletivo. O que vimos aqui hoje na Fonte Nova foi exatamente o contrário disso. Displicência, falta de coletividade e por aí vai. Foi o que o time entregou hoje. E entregou o resultado junto. Marlon, expulso mais uma vez, precisará ser cobrado internamente. Uma goleada desta forma precisa doer na alma de todos, que assim seja. E aí o que acontece? O Marlon, pelas palavras dele, eu acho que ele será punido aí no bolso, visivelmente incomodado, e assim que tem que ser, porque você não pode, em 2 lances de meio de campo, você tomar cartão vermelho. Excesso de vontade, todo mundo tem. Cuidado é o que precisa ter o Marlon, porque não pode. Ele foi expulso na 7ª rodada e agora na 11ª. Ele ficou fora contra o Cuiabá,
voltou contra o Vasco, jogou contra o Fluminense e está expulso de novo. Todo mundo sabe que o Marlon não é desleal, mas o que ele tem feito, as atitudes que ele vem tomando, estão causando expulsões desnecessárias. Em lances, eu falei lá contra o São Paulo, se o cara tivesse partindo para fazer um gol, você tem duas opções. Ou deixar ele fazer o gol, ou segurar o adversário, ou fazer uma falta ali para levar um vermelho. Eu entenderia. Agora, no meio de campo, 2 vezes, dividindo uma bola morta, não dá. Não dá. O Marlon, visivelmente incomodado, é importante, porque se ele passa sorridente lá na zona mista, você fala assim, poxa, o cara não tá nem aí. Agora, esse incômodo, ele precisa ser traduzido em não levar cartões. Todo mundo sabe que o Marlon passou o Campeonato Brasileiro o ano passado inteiro sem levar cartão. Volte a fazer isso e todo mundo vai reconhecer. Eu não sou, nas palavras dele, eu não sou desleal e isso, todo mundo sabe. Mas está sendo expulso. Foi 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Teve aquela expulsão lá do Campeonato Mineiro. Então, isso é uma lição que o Marlon precisa aprender. E como que ele vai aprender? Se é sendo multado, se é ficando fora do time, aí as pessoas vão definir internamente. Então, prejudicou mais uma vez, o Cruzeiro sai entregando pontos com essa facilidade, como entregou aqui, como entregou o jogo do São Paulo, em momentos em que o Cruzeiro era para ter pontuado e para estar em uma condição melhor. Para o Matheus Pereira, é craque, é diferente, mas o craque, ele se diferencia também por grandes jogadas coletivas. Ele tentou 2 finalizações e que não foram legais. Escolhas erradas, sim. Mas que bom que ele reconheceu, inclusive, na zona mista, que poderia ter passado para o Robert. Aí, se aconteceu com um colega, o outro não tem que fazer também para pagar aquilo, porque quem está sendo prejudicado é o Cruzeiro, né? Aí, na sequência dos dois, o Robert teve a chance de passar para o Matheus Pereira e tentou a finalização, bateu no zagueiro. Então, o Cruzeiro, esse time, esse elenco, ele vai ficar melhor, bem melhor, mas isso é a partir do dia 10 de julho. Até lá, é o mesmo elenco que perdeu o Campeonato Mineiro, que vinha fazendo uma campanha pífia na Copa Sul-Americana, e é o mesmo elenco que vem fazendo uma boa campanha até aqui. Mas fazendo esta boa campanha, reconhecendo que é um elenco de operário. É um elenco que vai ter que dar a vida por cada pontinho neste Campeonato Brasileiro. Se achar que joga mais do que joga, como foi hoje aqui contra o Bahia, eles podem até não admitir, mas é o que todo mundo assistiu. Se fizer isso mais vezes, vai perder em todas as vezes que a postura for essa. Não chegou a janela ainda, os reforços não estão regularizados e vão estar mais para frente. A pontuação até aqui valoriza o que esse grupo vem fazendo, mas se eles querem ser mais valorizados ainda, eles precisam continuar dando a vida, porque quando achar que tudo será muito fácil, e o jogo estava fácil, o Cruzeiro fez 1, podia ter feito 2 e 3 no primeiro tempo. Mas se achar que está tudo fácil e que vai vencer a hora que quiser, é onde vem o tombo. E foi um tombo bem dado que o Bahia deu no Cruzeiro, para ver se isso fica de lição. O Cruzeiro até o dia 10 de julho vai ter que competir muito. Depois do dia 10 também vai ter que competir, só que aí vai ter mais qualidade. O que hoje a gente não vê tanto assim no elenco do Cruzeiro. Que essa derrota sirva para abaixar a bola de todo mundo, porque o Campeonato Brasileiro é dificílimo. A gente está vendo aí a cada rodada, é time surpreendendo o outro. Não tem nada fácil no Brasileirão. Você pode fazer o jogo ficar fácil. Ele ser fácil porque você está pensando muito alto, achando que é mais do que é, isso não vai acontecer
É um recado para todo mundo e que fique essa lição para todos do Cruzeiro, viu, Valu? Antes de ser oficialmente anunciado, Matheus Henrique, novo reforço do Cruzeiro, foi visto acompanhando o jogo contra o Bahia. O volante de 26 anos publicou uma foto nas redes sociais assistindo a partida, que aconteceu na Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Matheus já fez um registro da televisão ligada no momento em que a Raposa vencia o Bahia por 1-0, com gol de Gabriel Veron. Ele ainda pertence ao Sassuolo da Itália, mas é esperado em Belo Horizonte esta semana para realizar exames médicos e assinar contrato até 2029. A contratação do volante será a quinta do Cruzeiro antes da abertura da janela de transferências, somando-se aos reforços de Cássio, Jonathan Jesus, Caio Jorge e Lautaro Dias. O clube mineiro chegou a um acordo com o Sassuolo para adquirir Matheus Henrique por 6 milhões de euros, com possibilidade de chegar a 8,5 milhões de euros dependendo do cumprimento de metas pelo jogador. O valor fixo será parcelado em até 4 anos. Desde o início das negociações, o staff do atleta já considerava positiva a volta de Matheus ao futebol brasileiro, uma vez que o Sassuolo foi rebaixado para a Série B da Itália na última temporada. O empresário do jogador, Fábio Melo, também teve reuniões com a diretoria do Cruzeiro e insistiu para que as tratativas se concretizassem. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!